Olá, poeira de estrela, sejam bem-vindos ao Ratos de Laboratório, o podcast da Química. Aqui sempre um assunto científico de maneira descontraída para desvendar os mistérios da química e como isso pode ajudar no seu dia a dia. Comigo, Carlos Barroca e o meu rato de laboratório preferido, Eduardo Correia. No episódio de hoje, as moléculas que quase exterminaram a vida na Terra. Fala, Edu! Uou, uou! E aí, aglomerados de átomos, viajantes pelo espaço-tempo, como é que vocês estão? Nossa, que tema fantástico, hein? Senta que lá vem história. E hoje nós estamos aqui para falar, não só nós dois, porque é um assunto bem denso, né? Um assunto bastante informação, um pouco da história da química, um pouco de como a química salvou a humanidade, quase destruiu a humanidade, e como como Quase, e salvou a como salvou, humanidade. é verdade. Bom, e hoje nós também vamos mudar um pouquinho, a gente vai divulgar o Training Lab no começo do nosso programa, até para que vocês que estão aí ouvindo a gente possam lá entrar no Training Lab, né? Hoje a gente precisa sempre estar se atualizando, o mercado de trabalho ele é um mercado muito dinâmico, não dá para a gente ficar parado, estático lá. Então, o Ratos de Laboratório, lá no site, no Training Lab, a gente tem já os cursos que serão desse primeiro semestre, né? Então, para você fazer sua atualização profissional, aproveite essa oportunidade de se atualizar, participe dos cursos, dos treinamentos. São treinamentos online, são cursos online, mas não são aqueles cursos online sem ninguém mediando, não. São cursos online em que você vai estar assistindo a aula e participando como se você estivesse dentro do laboratório. Aproveite essa promoção de lançamento agora nesses primeiros janeiro, fevereiro e março, né? Aproveite lá que em março a gente vai começar, 4 de março é a primeira aula, a gente já tem um cupom de desconto. Quem entrar lá para se fazer a matrícula do plano semestral tem o desconto do Rato Zoom. Então use lá o desconto Rato Zoom que você vai ter um desconto de 10%. Edu, explica um pouco quais são os cursos, quais são os treinamentos que a gente vai ministrar lá no Training Lab. Hoje realmente no mundo globalizado, né? Como a gente falou lá no episódio do Inglês e a Química, é importante você sempre estar alinhado e qualificado para o mercado de trabalho, principalmente o nosso, que é um mercado muito técnico, né? Então, nós vamos oferecer cursos de qualificação para diversas áreas e escolhemos 7 assuntos para iniciar esse trabalho aqui no ano de 2023. Então, a gente vai ter curso 2 módulos de estatística química, módulo 1 e módulo 2. Nós vamos ter a arte da calibração, você que faz a calibração do seu instrumento e que quer saber maiores detalhes específicos, porque na verdade é um procedimento muito legal em que você coloca o seu conhecimento para permitir que você tenha uma análise precisa e exata. Então, nós teremos também o curso sobre a introdução à espectroscopia de absorção atômica, espectroscopia do ICP, né? Nós também vamos ter um curso relacionado à introdução à cromatografia gasosa e introdução à cromatografia líquida. E todos esses cursos, como o Barroca bem disse, ele vai ser ministrado online, serão ministrados online, e você vai poder aí assistir do conforto do celular ou do laboratório, sempre aos sábados das 8 da manhã até o meio-dia. Então, certamente isso vai ser uma vantagem e uma melhor de tudo, há um custo bastante interessante. E o legal desses cursos é que não é só um curso online, tá, gente? Você não vai ficar lá sentado assistindo um treinamento do YouTube. Na realidade, você estará a todo momento interagindo com os professores. É como se você estivesse na sala de aula, os professores estarão ministrando o treinamento, estarão passando a informação e vocês interagindo online o tempo inteiro, como se você estivesse dentro do laboratório, dentro da sala de aula. Esses cursos, a gente tem agora um menu de degustação lá, né? Isso quem não gosta de uma degustação e vai lá no mercado, tem aquela pessoa com a bandeja lá, só quer provar? Isso é maravilhoso. O que vai rolar? Nós temos 2 treinamentos lá totalmente de graça, vão acontecer também aos sábados, só que esses provavelmente a gente vai fazer das 9 às 11 da manhã, a gente está vendo direitinho o horário. Eles começam
são 2 treinamentos específicos, um para ICP e um para boas práticas de laboratório. Você pode se inscrever sem custo. E aí você já vai sentir como serão os outros treinamentos, como as coisas irão acontecer no Training Lab. Então vai lá, esses 2 treinamentos eles foram patrocinados, são treinamentos específicos que foram patrocinados pela Quintec Soluções Analíticas e pela Lab Mais Produtos e Serviços. Então aproveite, vai lá, faça lá os treinamentos, aproveite que nós tivemos esse patrocínio. Temos um número de vagas limitados para esses 2 treinamentos, então se inscreva o mais rápido possível, preencha lá o formulário para que a gente possa já iniciar, já no finalzinho de fevereiro, já vamos fazer esses 2 treinamentos no menu degustação. Bom, Edu, E aí? acabaram as férias, né? Meu Deus, e aí, aproveitaste? Opa, bastante. Usou bastante protetor solar, Edu? Com certeza, a doutora Paioli falou e eu fiz exatamente como ela falou, só que você sabe que se eu tivesse algumas décadas atrás, ou em alguma praia da Austrália, da Nova Zelândia, ou no continente antártico vendo os pinguins, eu ia ter que usar traje espacial, você sabia? Traje espacial, explica melhor isso daí. Ô, Como é que é esse negócio? rapaz. Ela já falou pra nós de protetor solar, camisa, agora traje espacial, você vai acabar comigo. Pô, você sabe que, infelizmente, alguns produtos químicos que foram desenvolvidos e utilizados, né? Eles trouxeram enormes problemas ambientais e problemas de saúde ao redor do mundo, né? Então, com relação mesmo com os avanços da química que a gente sempre fala aqui, e ela está associada ao bem-estar, infelizmente nós tivemos alguns episódios que foram lamentáveis, e a gente vai contar então a história de 2 moléculas que quase exterminaram a vida no planeta Terra. Rapaz, essas 2 moléculas aí, então você está falando do CFC e você está falando dos CFCs, né? E está falando também do chumbo tetretila, né? Então esses caras, eles apareceram no começo do século passado, né? Lá nos anos 1920, ali na Revolução Industrial, apareceram como a solução para os problemas, né? Você imagina que a gente utilizava a amônia para fazer refrigeração e não tinha geladeira, tá, gente? Você que está aí no conforto do seu lar, vendo a gente pela internet, nós estamos falando de uma 1920, 1915, não tinha geladeira em casa. E aí, com o advento da amônia, dos gases para refrigeração... O processo de produção Haber-Bosch. Então a gente tinha lá, começou a ter alguma outra geladeira que conseguia fazer a refrigeração e manter os alimentos. E aí... a amônia, quando vazava, morria um monte de gente. O amônia é um gás extremamente tóxico. E aí apareceu a grande solução. Inclusive, se você tiver interesse, esse problema com amônia, vazamento de amônia, acontece até hoje. Dá um Google aí, você verifica aí acidentes com amônia. Você vai ver que, infelizmente, ao redor do globo, vários acidentes acontecem em plantas industriais. Até em 1920 teve esse caso do vazamento da amônia nos Estados Unidos, que morreram no hospital mais de 100 pessoas. Então foi um caso que chamou muita atenção, e aí o pessoal começou a ficar com medo de usar amônia. Eles imaginou, ninguém queria ter uma geladeira aí dentro de casa com amônia, né? Até tem um dado interessante quando a gente estava fazendo o roteiro, estudando para fazer esse episódio, que as pessoas lá no começo do século passado, 85% dos lares americanos que tinham energia elétrica não tinham geladeira, justamente por conta do problema da amônia. Do medo de repente o cara vai todo mundo dormir e acorda morto. Acorda morto é ótimo. Mas é exatamente isso. A pessoa estava lá e você ser intoxicado por um gás extremamente tóxico. E aí vem o CFC, né, cara, que era a salvação, porque eu conseguiria fazer a refrigeração, era um gás nada tóxico, inclusive na apresentação, né, do gás, a gente vai falar um pouco disso. O cara que inventou o gás, nós vamos falar dele aqui, ele inspirou o gás e soprou, respirou e depois jogou na vela, né, para mostrar que apagou, que não era tóxico. Então, sim, foi um evento máximo da química, né? Que não era tóxico e não era inflamável, né? Que coisa sim, louca, sim, né? sim, foi um evento fantástico, mas assim, é uma importância muito grande da gente discutir ciência no dia a dia, né, eu acho que a gente precisa falar de ciência, porque, veja só, era um gás que ia salvar a humanidade, né? Ia refrigerar, ia melhorar as condições sanitárias, ou seja, você poderia manter um alimento mais tempo guardado, né? E também a outra molécula, né? Que aí já tem um pouquinho de problema, nós vamos conversar mais sobre isso, mas que era o chumbo tetretila, porque os carros não tinham eficiência, né?
Você imagina a Ford com o começo do século, com o Fordismo, fabricando aquele monte de Ford T lá, né? E o carro ficava batendo pino. Aqui no Brasil a gente chama de bater pino, né? Ficava fazendo aquele barulhinho de bater pino. Quando ele coloca o chumbo tetretila, para esse problema e o carro começa a andar com baita potência, né? Imagina que os americanos adoram aqueles carros gigantes, mas aí você tem a molécula do chumbo tetretila. Bom, tem uma importância de discutir ciência porque o nosso amigo, o nosso químico, né, o Frank Sherwood Holland, numa conferência, ele estava lá na conferência discutindo química, como a gente está discutindo aqui todos os dias, e aí ele estava lá no cafezinho. Olha a importância do cafezinho. Olha só, esse momento é um momento oportuno para falar de ciência. Sim, aí no cafezinho, conversando lá no cafezinho, no cantinho, ele escutou alguém falar. Falou assim, olha, eu tô aqui percebendo que os gases, os CFCs, eles não se dissipam. Eu tô percebendo que aqui, lá no cantinho da Noruega, né, ele tava lá fazendo uma pesquisa, e ele falou, olha, eu tô vendo CFC extremamente concentrado, isso não é normal. Porque normalmente os gases eles se dissipam pela atmosfera e a gente não encontra ele nesses lugares, principalmente nos lugares frios. E ele escutou isso no cafezinho, falou, oh, caramba, por que esse monte de CFC está se acumulando nesse lugar, lá no canto da Noruega, onde não é para ter poluente, normalmente não tem poluente. E aí ele começou, guardou isso e ficou quietinho. Né? E aí, depois de um tempo, né, como todo cientista no café, ele escuta a informação e guarda num cantinho do cérebro. Um dia isso volta a aparecer, né? Sem dúvida. E aí ele pega isso e recebe um estudante de mestrado, não sei se era mestrado. Pós-doutorado. Pós-doutorado, que era o Molina, que era um mexicano. E ele recebeu esse cara para fazer, esse cara, né? Recebeu só um dos gênios da química para fazer o programa de pós-doutorado. E aí o Sherwood, ele chega e fala, olha, eu escutei um negócio num cafezinho, claro que ele não deve ter falado isso, né? Falou, mas eu gostaria que você pesquisasse sobre isso. E passou pro Molina, né, a incumbência de pesquisar sobre essa parte de CFC se acumulando lá num canto da Noruega. E aí o Molina percebeu uma coisa assustadora. Todo o CFC produzido na história da humanidade até aquele momento estava ainda na atmosfera da Terra, não tinha se dissipado. E aí qual era o grande problema? E aí foi que no estudo deles, eles verificaram que a quantidade de CFCs presentes na troposfera, a troposfera é a primeira camada da atmosfera da Terra, né? Ela vai até mais ou menos 17 quilômetros, né? Os aviões comerciais, por exemplo, voam de 10 a 13 quilômetros. E acima dessa camada a gente tem a estratosfera. E aí foi detectado uma quantidade, uma concentração enorme desses gases lá sem se dissipar. Só que o problema não foi esse. O problema é que o Molina foi além e descobriu que na estratosfera da Terra, esses gases estavam sofrendo uma influência diretamente dos raios ultravioleta, os raios UV, que vinham dos raios cósmicos, e esse processo estava sendo acelerado, né? O UV estava acelerando o processo de decomposição dessas moléculas e formava átomos de gás, átomos de cloro livres, ativos, que por sua vez, e aí foi o grande problema, depois de testes em laboratório, o Sherwood e o Molina descobriram que o átomo de cloro, um átomo de cloro livre, ativo, poderia destruir dezenas de milhares de moléculas de ozônio. E aí a gente começa nos anos 80, ali, né, no final dos anos 70, né, a descobrir que a gente tinha um grande buraco na camada de ozônio. E imagina isso, né? A camada de ozônio que nos protege contra. Nós fizemos até um episódio sobre isso com a doutora Rita, né? Falando sobre os protetores solares. E o grande buraco na camada de ozônio, a gente perdeu a nossa primeira proteção. Então imagina que perderíamos a primeira proteção. E o ozônio, a camada de ozônio é o que nos protege do sol. Então só é possível a nossa vida, né, a nossa existência enquanto humanos, porque a gente tem a camada de ozônio. Exatamente, porque eu falei do traje espacial. Porque, meus amigos, o cara quando está no espaço, ele não está usando aquele traje só por conta dele poder respirar. Lógico, ele está usando aquele traje também por conta dos raios que vêm de todas as estrelas, de todas as partes, principalmente da nossa galáxia. E esses raios cósmicos, a gente falou isso um pouco no episódio da Química nas Férias, eles são radiações que são destrutivas. Eles vêm em vários comprimentos de onda. E aí
você tem que se proteger. O planeta Terra tem uma proteção natural contra esses raios destrutivos e que é a camada de ozônio que estava sendo destruída. Os 2 pesquisadores publicaram na revista Nature em 1974 esse trabalho científico, mas eles não tinham ainda condição tecnológica para comprovar aquele estudo. E foi quando que isso... Não, e outra coisa, né? O que todo bom cientista, né? Quando a gente ouve falar, e você vê nos filmes de Hollywood, o que todo bom cientista faz quando ele encontra um grande problema no espaço, na camada de ozônio, né? No filme o cara pega e liga para a NASA, né? E foi o que o Molina fez. O Molina pegou e ligou para a NASA e falou: pessoal, eu estou encontrando aqui um problema sério, dá uma olhada aí, vê se tem esse buraco de ozônio, né? E aí o Molina liga para a NASA fala: não, a gente não está achando nada. A gente não tem problema nenhum na camada de ozônio. Isso aí que você está falando, a sua hipótese não está correta, né? E aí o Molina continuou os estudos, junto com o Sherwood e os dois, o Sherwood Holland, né? E o Molina e ele começaram a pesquisar e falaram assim: olha, a camada de ozônio realmente tem um buraco. Vocês precisam ver o que está acontecendo com os seus instrumentos. E aí liga para a NASA de novo: ô NASA, o que está acontecendo? E nós estamos falando de 1973, 1975, nós estamos falando de quase 50, quase não, estamos falando de 50 anos atrás. E aí eles ligam para a NASA de novo e a NASA, peraí, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, né? E recalibraram os instrumentos. E isso é uma coisa interessante, que faz até parte de um dos nossos treinamentos lá no Training Lab, que é a arte da calibração, né? Eles identificavam, a máquina deles estava marcando o zero, né? O background, não era possível detectar a camada de ozônio, o buraco na camada de ozônio, porque eles estavam colocando aquilo como um branco. Então o branco que eles estavam usando estava mascarando o real buraco. Então o Molina e o Sherwood falaram para a NASA: ó, recalibra esses instrumentos aí. Claro, não foi o Molina, não foi o Sherwood que pediu para eles recalibrarem, né? Eles só alertaram, fizeram o trabalho, e o trabalho deles serviu como base para que outros pesquisadores, inclusive foram pesquisadores britânicos, né, que aí foram fazer isso lá na Antártida. E aí a importância, muita gente ouve falar daquele monte de gente que está lá na Antártida hoje, inclusive a Antártida não é um continente de ninguém, né, são várias estações de pesquisa. E lá, numa dessas estações de pesquisa, os britânicos começaram a pesquisar realmente, com base no trabalho do Sherwood e do Molina, que tinha um buraco na camada de ozônio. Isso final dos anos 70, né? Olha lá, gente, realmente tem um buraco. E a NASA falou assim: peraí, não é mais o Molina e o Sherwood falando, agora nós temos pesquisadores britânicos que estão vendo o buraco. Vamos recalibrar os instrumentos? A arte da calibração, né? A arte da calibração. Não percam esse curso que vai ser fantástico aí, vai permitir que você entenda e mergulhe dentro dos números e saiba como que esse processo acontece. Não, e depois de, imagina, 11 anos os caras pesquisando isso, e os britânicos olharam lá e falaram: olha o tamanho do buraco. E aí acharam o tal do buraco, mas não era um buraco pequenininho. Gente, nós estamos falando de um grande buraco na camada de ozônio. E quem tem hoje mais de 40 anos, viveu os anos 80, o comecinho dos anos 90, as COPs, né, que eram as reuniões da ONU, e o pessoal falando sobre o buraco da camada de ozônio. Então descobriu-se: olha, temos que fazer alguma coisa. Só para vocês terem uma ideia, eles fizeram uma simulação, né, os pesquisadores, e que se por um acaso continuasse a ser produzido o CFC e lançado na atmosfera, nós iríamos chegar no final do século XXI com a metade da camada de ozônio destruída. Então, assim, foi algo muito complicado. E aí o jeito foi banir os clorofluorcarbonos do planeta, né? Essa decisão ela foi ratificada em 1987 numa convenção que houve internacional, e foi a primeira convenção, o Barroca falou da COP, né? Conference of Parties. Essa Conference of Parties, Conferência das Partes da ONU, reúne vários especialistas de vários países, que eles vão fazer tratativas específicas sobre assuntos de interesse da humanidade, entre eles ambiental. E foi a primeira vez que isso aconteceu. Eles fizeram uma somente sobre a camada de ozônio e baniram, né? 191 países foram ratificaram, né, e se comprometeram a reduzir, posteriormente a não produzir mais os CFCs, né? E infelizmente
a gente sempre tem que ficar de olho, mas infelizmente os dados atuais mostram um dado um pouco preocupante. Em 2018, né, a agência de pesquisa ambiental lá do Reino Unido, ainda de novo, os britânicos, né, eles perceberam que detectaram de novo uma diminuição ali nos anos 2018, uma pequena diminuição da camada de ozônio e também uma maior concentração de CFCs. E mesmo o CFC estando banido, não era mais para poder ninguém fabricar, eles perceberam que algum país estava fabricando ainda CFC por conta dessa redução na camada de ozônio. Agora, né, eles conseguiram, refizeram o estudo, perceberam que parou. Essa mesma pessoa, esse mesmo país que estava produzindo, agora parou. Então agora em 2021 nós tivemos uma pesquisa reforçando essa de 2018 e perceberam, olha, eles pararam. Ou seja, é muito fácil hoje a gente perceber se alguém estiver produzindo CFC porque os equipamentos estão calibrados e a gente consegue detectar qualquer buraco na camada de ozônio, né? A gente não pode baixar a guarda. Mas... Falando em problema ambiental, infelizmente, né? Esse é um assunto que impacta diretamente todo mundo mesmo. E aí, você é uma preocupação muito grande de toda a comunidade científica e certamente os ratos de laboratório sempre estarão trazendo assuntos específicos a esse assunto, porque é muito importante falar sobre meio ambiente. Por isso que a gente tem que ter um comprometimento político ambiental. A gente não pode só falar da ciência sem ter o comprometimento político, porque quem faz as leis sobre o meio ambiente são os políticos. Então a gente precisa, nós enquanto cientistas, precisamos cobrar os políticos que façam as leis para que protejam o meio ambiente. Não é uma brincadeira, gente. Não proteger o meio ambiente é proteger o todo, porque é bem possível que esse CFC que foi produzido lá, que foi a salvação nos anos de 1920, tivesse acabado com a humanidade agora em 2020. Em 2023, em 2025, os nossos netos não teriam um planeta. Então a gente precisa cuidar do nosso planeta para daqui a 100 anos. Nós não estaremos mais aqui, mas os nossos filhos, os nossos netos estarão. E aí, como é que surge? Mas explica aí, Edu, de onde aparece o CFC? Pois é, nós sempre falamos dos heroes, não é verdade? Só que agora a gente tem o villain, né? Nós temos um vilão da história. E o vilão da história se chama Thomas Midgley. Thomas Midgley foi um engenheiro da General Motors, né, uma empresa norte-americana, né, presente no mundo inteiro. Aqui no Brasil, ela está presente por uma das suas subsidiárias, que é a Chevrolet, que não vai patrocinar nosso programa. E o que acontece... Não fala o nome das outras. Eu não vou falar o nome das outras, senão ferrou. E o que aconteceu foi que ele recebeu uma incumbência que os automóveis, você sabe muito bem que os Estados Unidos, além de fazer muito frio, e no verão faz muito calor. O Barroca já foi para os Estados Unidos várias vezes e sabe disso. E ele recebeu uma incumbência de colocar ar-condicionado dentro dos automóveis, em plena década de 20. E isso tinha que ser seguro e barato, não podia ter amônia. Tinha que ser seguro e barato, não podia ter amônia. E aí, por conta dessa situação, foi aí que ele então desenvolveu essas moléculas orgânicas que tinham a presença de halogênios, né, do cloro e do flúor, extremamente seguras, não inflamáveis e que a princípio não tinham qualquer problema ambiental, né? Eles não imaginavam isso. Os Estados Unidos viviam o pós-Primeira Guerra Mundial, né, após quebra da Bolsa de Valores de Nova York, crash de 29, crash, né? de 29. Então ela estava colhendo frutos e todo mundo querendo consumir muito. Então a produção, né, a pesquisa e posteriormente a produção, porque a General Motors era uma das donas da DuPont, que era um dos maiores grupos químicos do mundo. E aí, assim que foi liberado, eles começaram a produzir em larga escala, os automóveis, os veículos americanos começaram a ter ar-condicionado. Mas o problema é que o Thomas Midgley, ele não estava somente ligado à produção do CFC, a descoberta e depois a produção. Não, esse gás era tão revolucionário, cara. Quando ele apresentou, até falei aqui no começo, era uma coisa tão revolucionária que quando ele apresentou isso para a imprensa, imagina a imprensa de 1920 ali, ele apresentou isso como um show, né? Show pirotécnico. Era um show pirotécnico. Ele mostrou para todo mundo, ó, isso aqui é seguro, a gente vai revolucionar o mercado. E realmente, por isso que a gente precisa tomar cuidado com os gênios que trazem lá soluções mágicas e fáceis e simples, né? E o Midgley, ele trouxe para o mundo uma solução fácil, rápida
a DuPont, que também não vai patrocinar a gente nunca mais. Nunca mais. A DuPont, ela pegou isso e falou assim, bom, vamos patentear e vamos fazer, colocar nos carros e mandar bala. E 1920. E não só foi nos carros, né? O CFC fez parte de como gás propelente. Por que foi a grande pegada? Foi que ela passou a ser utilizada em tudo que era aerossol. Então, desodorantes, aerossóis e facilitou a vida facilitou a vida de todo mundo. Mas esse cara, ele era um gênio, né? Sim, sem O Midgley, apesar dele ter sido um grande vilão, né? Se você entrar se vocês derem um Google aí sobre o Thomas Midgley, vocês vão ver que ele é um grande vilão. Ele é acusado de matar 2 bilhões de pessoas pelo mundo, né? Mas assim, ele realmente resolvia problema fácil, né? Sem dúvida, porque ele está associado a outra molécula que quase destruiu o planeta, né? Ele recebeu uma incumbência também da General Motors de melhorar a qualidade do combustível que era utilizado nos veículos daquela época, né? Todo mundo naquela época, todo mundo fala, o carro tá batendo, meu carro tá batendo pino, e aí esse batendo pino, ele tá relacionado especificamente com combustível adulterado, não. Aqui no Brasil sim, ele tá relacionado com a qualidade da proporção das substâncias orgânicas que estavam presentes lá, que deixavam ele, quando entrava em contato para a explosão no motor, por isso que fala motor é explosão, ele acabava explodindo antes do tempo certo e diminuindo a potência dos motores veiculares. Diminuía a potência, o carro não rendia o que rendia. Durava menos, a parte mecânica durava menos. Vivia no mecânico, né? Então os mecânicos deviam dar muita risada naquela época. Foi aí que ele desenvolveu uma substância chamada chumbo tetraetila. Só que, diferentemente dos CFCs, né, dos clorofluorocarbonos, meu caro Barroca, ele sabe, lá ele não tinha como saber, no início dos anos 20, que os CFCs podiam causar mal à humanidade. Mas o chumbo tetraetila, ele simplesmente ia participar do processo da queima da combustão, melhorando o rendimento, diminuindo esse... Só que ele ia ser lançado, esse chumbo, ele ia ser lançado na atmosfera. E desde antes do Império Romano, já se sabia todos os malefícios que o chumbo causava para a humanidade. Esse é um caso, e aí o fato dele resolver as coisas de forma simples, né? O CFC foi uma solução fantástica para a época, mas o chumbo tetraetila já não, porque ele realmente sabia que aquilo ia dar problema. Tanto é que ele começa testando, para quem não conhece a história, ele começa testando altas concentrações com os motores e ele já sabia que o chumbo seria um problema. E aí ele foi chegar numa concentração baixinha de chumbo. Só que essa concentração baixinha de chumbo, quando a gente vai para larga escala, para todos os veículos do mundo, usando gasolina e chumbo tetraetila, esse chumbo não ia sair da atmosfera da Terra. Ou seja, hoje nos Estados Unidos, a gente tem americanos com 230 vezes mais chumbo no sangue do que antes da Revolução Industrial. Então você imagina o quanto que esse cara contaminou o mundo, né? Porque todo mundo usava o chumbo tetraetila. Agora, aqui no Brasil, a gente não usa o chumbo tetraetila, porque está proibido, a gente começou a usar o etanol para poder fazer essa mesma processo. função. Agora, ele saiu, ele é um cara que tinha dezenas de patentes, né? Milhares não, dezenas de patentes, era um cara fantástico, era um baita químico. Mas essas duas moléculas que ele colocou à prova, como o chumbo tetraetila e o CFC, iam acabar com a humanidade. Realmente é algo muito complexo, né? Porque muitas vezes a vontade de se ganhar dinheiro, né? A vontade comercial, a ânsia pelo dinheiro faz com que a questão relacionadas ao meio ambiente simplesmente deixem de existir. Era pura grana, né, cara? A GM, a DuPont, essas empresas que nunca vão patrocinar o Ratos de Laboratório, ou vão patrocinar até pra gente poder falar melhor da situação, eles queriam ganhar grana. Era só ganhar dinheiro, resolver um problema, o químico tava lá, ele resolveu o problema sem pensar no futuro. Por isso que no nosso primeiro episódio a gente teve lá falando do comitê de ética, olha a importância do comitê de ética, de explicar que não basta só colocar o negócio para funcionar, a gente precisa entender. Bom, mas você sabe, né, Edu, que em toda essa história, quem ajudou a resolver isso foi um ratinho de laboratório. Sem dúvida. Como sempre os ratos de laboratório, né? Eles sempre ajudam a salvar a humanidade, né? Você sabe que tem um cara aí, um herói nessa história aí, que é o Clair Patterson, né? O nome dele é Clair Cameron Patterson. Ele trabalhava, e olha só,
no Projeto Manhattan. Quem nunca ouviu falar do Projeto Manhattan é o projeto que simplesmente fez a bomba atômica. Aí vocês vão falar, pô, como é que ele é um herói se ele trabalhou no projeto da bomba atômica? Bom, isso é uma outra história. Mas quando ele acabou de trabalhar no Projeto Manhattan, ele estava extremamente triste enquanto cientista, porque o Projeto Manhattan tinha uma ideia e acabou matando um monte de gente. E ele era um geólogo, né? Um geoquímico. Um geoquímico, então ele estava bem chateado e ele recebeu uma incumbência. O pessoal viu que ele estava chateado, era um gênio. Colocaram ele numa universidade e deram uma incumbência para ele. Cara, você é geoquímico, então eu quero que você descubra a idade da Terra. Ou seja, nós tínhamos informações, né? O pessoal achava que a Terra só tinha 6.000 anos, né? E aí não envolve outros conceitos aí, religiosos talvez, mas ele ficou com a incumbência de descobrir a idade da Terra. E ele começou a pesquisar, montou um laboratório, a universidade que ele trabalhava deu para ele todo o dinheiro para ele montar um laboratório, montou um laboratório com espectrômetro de massa, e ele tá lá fazendo análise, e aí ele começou a perceber, bom, tá dando muito chumbo, ele precisava medir o chumbo. Por que ele precisava medir o chumbo? Ele precisava medir o chumbo por um motivo simples. Para ele medir a idade da Terra, ele pegava os elementos radioativos, né? Então, por exemplo, o urânio, os elementos que tinham decaimento radioativo, e eles perceberam, quando estabilizava em chumbo, é porque não tinha mais decaimento, né? Nós vamos explicar isso com mais detalhes. Mas aí o que acontece? Ele começou a dosar o chumbo nessas rochas para ver o quanto que tinha de chumbo e o quanto era a idade dessa rocha. E aí ele começou a perceber que tinha chumbo em tudo. Tudo tinha chumbo. Ele, peraí, tem coisa errada, não é para ter chumbo em tudo. Aí ele, primeira coisa, vou melhorar esse meu branco, vou melhorar o meu ácido, vou melhorar o meu frasco, o frasco de plástico, ele sumiu com tudo. Ele chegou ao ponto de raspar a cabeça, raspar todos os pelos do corpo, e aí vem uma coisa interessante, ele é um dos precursores das salas limpas que tantos laboratórios hoje usam, né? Ele inventou a sala limpa porque ele começou a ver que tinha chumbo em tudo. Ele falou, peraí, vou raspar os pelos do meu corpo. E ele percebe que tem chumbo nele, tem chumbo na sala, tem chumbo em tudo. E aí ele falou assim, peraí, ele se enfiou no laboratório e falou, vou fazer essa pesquisa, o que está acontecendo de ter tanto chumbo, né? Então ele assim, ele parou e falou, vou resolver o problema. Aí ele vai para a Universidade de Chicago. Vai para a Universidade de Chicago e lá então ele faz uma conclusão que era óbvia pelos seus apontamentos e os seus resultados analíticos, que na verdade tudo estava contaminado com chumbo por conta do chumbo tetretila. Em 1966 ele publica um artigo científico para tentar atrair a atenção da população sobre esse gravíssimo problema. Gente, infelizmente, o cara começou a ser perseguido, e principalmente perseguido pela comunidade científica, que falou que ele estava errado, como pode? Ele chegou, inclusive, a ser banido do Conselho Nacional de Pesquisa, que é o órgão máximo dos Estados Unidos da América, sendo um dos maiores especialistas em contaminação ambiental. É até legal falar, desculpa te cortar, Edu, agora que eu tava lembrando que a gente quando conversou da pauta, uma coisa que ele sofreu muito, e o Training Lab vai falar disso, que é a arte da calibração, que ele não conseguia zerar o equipamento, né? Sim, exatamente, porque como é que aquele ambiente que ele se encontrava, não havia possibilidade alguma dele conseguir zerar um instrumento. Para quem se zerar é um termo que vocês podem fazer uma correlação com balança, né? Se eu vou colocar uma coisa na balança, eu vou ter que apertar a tara, né? O zero. Eu vou deixar lá mostrando zeros. Alguma coisa semelhante. Quando você vai no restaurante hoje, naquilo, né? Ou por peso, a pessoa coloca um prato, né? Coloca o prato lá, zera, é isso que ele faz, zera, ou seja, aquele prato é o zero, aí você pode pôr a comida. Para quem nunca entrou num laboratório, mas você já entrou num restaurante por peso, então você coloca, você vai ver lá, a tara do prato é 700 e poucas gramas. O que é aquilo lá? É o zero da balança, que é o que ele tentou fazer. E ele não conseguia. Ele não conseguia de jeito nenhum, né? A indústria que detinha a patente dessa molécula, né, do chumbo tetretila, proibiu ele, inclusive, de utilizar o nome comercial da substância, né? Ele perdeu financiamentos, ele foi ameaçado por processos e foi ameaçado de morte. Então foi uma história muito triste da ciência americana, mas tudo isso valeu a pena, porque em 1975... Que ano, né? Que ano? Que ano maravilhoso, né? 75.
É mesmo? Em novembro. Esse ano foi fantástico. Um anjinho, coisa linda, hein? Nasceu um anjinho barroco. Barroco não, barroca. Né? Em 1975, políticos norte-americanos que se engajaram ambientalmente falando, conseguiram aprovar um projeto que proibia a produção do chumbo tetretila em território americano. E em 1986 ele foi banido de uma vez por todas. Né? Nós temos ainda países no mundo que até pouco tempo atrás ainda usavam chumbo tetretila, tá, gente? Países no noroeste africano, né, quando a gente foi fazer a pesquisa, até o ano passado, ano retrasado, ainda tinha gente usando, não é isso? Sim, ainda tinha gente usando. Só para vocês terem uma ideia, estudos feitos no final dos anos 1990 mostraram que houve uma redução significativa do teor de chumbo no sangue dos norte-americanos, uma pesquisa feita com milhares de voluntários. E isso realmente demonstrou, mais uma vez, que o estudo feito aí pelo Peterson estava realmente correto. E a gente chega hoje em 2023, aqui na gravação do programa, você que está assistindo aí, você que é o adolescente, o jovem que não passou por isso, a gente que teve a crise do petróleo final dos anos 70, começo dos anos 80, aí você começa a entender por que é proibido o CFC, por que a gasolina tem que ter um tratamento, por que a gente tem que fazer um ensaio da gasolina, por que tem as inspetoras, porque se a gente não cuidar, o pessoal vai para o mais fácil, que é usar o chumbo tetretila lá, por exemplo, ou usar o CFC. A gente tem casos aí que a gente comentou aqui de empresas no leste asiático, sem citar países, que estavam produzindo CFC porque era mais fácil. Era mais fácil, mais rápido. Então, não basta só usar o mais fácil, tá, gente? A gente também precisa entender que o comprometimento ambiental. As políticas públicas, elas são muito importantes. O que acontece num país onde simplesmente deixa a boiada passar e permite com que a contaminação ambiental, a destruição da natureza ocorra de forma livre, leve e solta, em detrimento ao ganho. Sim, porque foi o caso do chumbo tetretila, né? Não tanto o caso do CFC, aí a gente está abrindo... É claro que a gente não vai conseguir contar essa história toda para vocês em 40 minutos, mas o objetivo desse episódio é mostrar para vocês que as soluções fáceis na ciência, na química, na bioquímica, mesmo na medicina, essas soluções fáceis elas não existem, tá, gente? São fruto de pesquisas de muitos anos. Nós estamos falando da camada de ozônio, em 1970 começa os estudos de uma coisa que foi em 1920 começou a se fabricar os CFCs. Em 1970 a gente descobre o efeito. E se a gente não fizesse nada, hoje a gente não teria camada de ozônio. Então é muito importante vocês entenderem que escutam a gente, né? Nós passamos por 2 anos de pandemia, o pessoal falando de vacina, o pessoal falando, eles desenvolveram a vacina muito rápido. Não, gente, eles não desenvolveram a vacina muito rápido. Essas vacinas já estavam sendo estudadas há 30, 40 anos. Então a gente precisa pensar e entender que a ciência não se faz em 2 dias. Nós estamos até hoje pesquisando as vacinas para AIDS, por exemplo. Estamos até hoje pesquisando vacinas para dengue. Hoje que agora a gente conseguiu sair da fase 2, né, da vacina da dengue. Então é muito importante entender que o CFC e o chumbo tetretila quase acabaram com a vida na Terra. E aí outros cientistas, e a gente precisa aprender a entender o contraponto, entender o contraditório, né? Então a gente precisa, às vezes você vê aquele radical, você vê o radical ambientalista. A gente precisa dar valor a essa pessoa, não que todos têm que ser radicais, mas graças a esses caras é que a gente parou com o chumbo tetretila. Porque ele foi, inclusive ele ganhou um prêmio Nobel porque ele descobriu a idade da Terra, né? Na verdade, não chegou a ser um prêmio Nobel, mas foi o equivalente ao prêmio Nobel. A gente vai falar daqui a pouquinho nos Heroes. Eu já dei spoiler. Já deu spoiler, mas ele ganhou um dos maiores prêmios da categoria para a área de atuação dele. Todo mundo achava que a Terra tinha 6 mil anos, ele descobriu que a Terra tinha 4,5 bilhões de anos. E por isso ele também deve ter sofrido um bocadinho, ainda mais nos Estados Unidos da América, que é um país majoritariamente cristão protestante. Né? Deve ter sofrido bastante, que a religião e a ciência, elas tendem a de vez em quando se confrontar, né? Mas voltando ao caso do CFC, ao caso do chumbo tetretila, o nosso objetivo é que você que está ouvindo a gente dê uma pesquisada, dê um Google. Existem alguns podcasts que falam sobre isso também, sobre ciência. É legal vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre essa história, façam trabalhos, leiam, porque
essa é uma história muito importante para que a gente não repita esse erro. Porque o caso do CFC, ele não, talvez se ele pesquisasse um pouquinho mais, ele ia perceber a reação que o cloro faria com a camada de ozônio. O chumbo ele tinha certeza que era um problema. O chumbo ele tinha certeza. Então a gente precisa dar valor aos comitês de ética, dar valor a essas pessoas que fazem ciência e também cuidam da ciência. E certamente muito importante na hora de você ter a oportunidade de participar de um processo eleitoral, você tem que sim observar toda a proposta de seja um parlamentar, seja um chefe do executivo do seu município, do seu estado, do seu país, e as políticas ambientais as quais ele defende. Porque a gente acha que isso não tem nada a ver com química, né, Edu? A pessoa fala assim, isso não tem nada a ver com química. Tem tudo a ver com química. Tudo a ver com química. No momento que a gente está gravando hoje o episódio, você tem uma proposta de lei, né, uma PL no Congresso Nacional falando sobre a desvinculação das profissões. Incluindo química. Incluindo a química. Então, ou seja, vejam, 3 químicos que nós discutimos aqui, que nós vamos falar, salvaram a humanidade de um químico. Né? Uma ideia de um químico, quando ele fez o CFC e o chumbo tetretila, parecia a salvação. E aí a gente precisou de mais 3 químicos, o geoquímico, no caso do Holland, não, nossa, deu branco agora. Do Molina. Do Molina. Então, assim, essas pessoas, elas salvaram a humanidade. Então, você imagina se fala assim, agora qualquer um pode ser químico. Então, não é assim. Então, a gente precisa também olhar as políticas públicas quando a gente vai votar, se esse cara está alinhado com as políticas ambientais. Sem dúvida, isso faz parte da nossa vida. E, certamente, o nosso pálido ponto azul, por enquanto, é a nossa única casa, né? Se a gente não... A gente vai trazer sempre Ratos de Laboratório. Esse podcast querido e amado por todos vai sempre trazer assuntos relacionados à química ambiental, para vocês até conhecerem o trabalho que nós químicos temos por trás da análise ambiental como um todo e o que a gente faz como cientista para poder permitir que haja a proteção dela como um todo. Então guardem essa informação, né? Usem essa primeira introdução sobre essa história. A gente vai voltar nessa história, mas foram 2 moléculas que quase destruíram a humanidade. Então guardem essa informação, CFC e o chumbo tetretila, e lembrem que foram pesquisas de laboratório, que foram pessoas que recebiam para fazer pesquisa, né? Eram pessoas que estavam lá com universidades bancando essas pessoas para que elas pudessem pesquisar e descobrir formas de melhorar a humanidade. Bom, hoje a gente fez um episódio só falando um pouquinho disso, só uma introdução sobre o que é a química ambiental, sobre como as moléculas podem melhorar ou também destruir o meio ambiente, mas isso faz parte desse nosso projeto, do projeto do sonho de 2 professores de química, que é o Eduardo Correia e o Carlos Barroca, e o nosso objetivo aqui é justamente fazer você pensar um pouco mais em química, fazer você pensar um pouquinho mais de como a química pode ajudar no seu dia a dia e não destruir a humanidade, né? Então, para que esse projeto seja viável, né, você pode se tornar um apoiador, você pode ir lá ser um assinante do Ratos de Laboratório, ter o conteúdo exclusivo lá na Aurelo, no Telegram. Então, você pode assinar o apoio mensal lá do Ratos de Laboratório. Daqui a pouco, lá no site ratosdelaboratório.com.br, nós temos a Toca do Rato, temos alguns brindes e o que a gente falou no começo, que são os treinamentos do Training Lab. Se você assinar lá os nossos treinamentos, você também está ajudando o projeto, e o nosso parceiro, a ACECOM, que está aí com a gente, graças à ACECOM que a gente tem esse projeto andando com toda essa qualidade para vocês. Todas as plataformas, tudo isso que a gente vê no Instagram, tudo isso que a gente vê subindo para Aurelo, subindo para o Facebook, é tudo a ACECOM que nos ajuda, né? Bom, a gente precisa falar agora do teu momento aí, Edu. Que hoje o momento é grande, né? Hoje o momento é grande. Nós não vamos falar de um hero, nós vamos falar de 3 heroes. E esses 3 heroes são justamente os 3 profissionais da química, 3 pesquisadores químicos que trouxeram as evidências do problema ambiental. Primeiro, obviamente, o Frank Sherwood Rowland. Ele nasceu em 1927 nos Estados Unidos e faleceu no ano de 2012 também nos Estados Unidos, né? Ele era um químico da Universidade da Califórnia e teve a maior honraria, o Prêmio Nobel
de 1995, justamente pelos os estudos que ele teve com o Molina e com outro químico, que é o Paul Crutzen, que foi o cara lá do cafezinho, que ele ouviu o estudo dele, que estava tendo CFC lá na troposfera. Eles três, então, olha só que legal, que o Molina e o Sherwood trouxeram ele para serem agraciados, né, laureados por essa... Que aí o prêmio Nobel já laureava mais de uma pessoa, né? Mais de uma pessoa, Porque exatamente. na época da Marie Curie era só um que ganhava, né? Exatamente. E aí, o outro personagem, nosso outro hero, é o Mário Molina, que é um químico ambiental mexicano, né? Ele nasceu em 1943 e faleceu em 2020, ambos no México, né? E juntamente, como eu falei, aí, o Frank Sherwood Holland, ele então foi laureado pelo Prêmio Nobel de 1995 pelos estudos da camada de ozônio, como os CFCs atuavam para a destruição dela. E o nosso terceiro querido amigo Claire Patterson, né? O cara, ele nasceu no ano de 1922 e faleceu em 1995 nos Estados Unidos. Portanto, um geoquímico estadunidense, né? É um químico que estuda a área geológica, né? Ele foi, como a gente falou aqui, ele foi o cara que estabeleceu com precisão absoluta a idade do planeta Terra. E não só a idade do planeta Terra, que é o que a gente segue até hoje, né? A hipótese dele é válida até hoje, mas a sala limpa que você usa aí no teu ICP-MS, no teu ICP ótico, o teu laboratório, a ideia de sala limpa, a ideia de ter um branco, a ideia de ter zerar um equipamento, tudo nasce com esse cara. Com esse carinha aí, exatamente. E ele ele recebeu alguns prêmios da área específica que equivalem ao Prêmio Nobel, né? Ele recebeu a medalha de J. Lawrence Smith da Academia Nacional de Ciências, né, dos Estados Unidos em 1973 por conta da descoberta dele. Então foi o primeiro momento em que ele no primeiro momento foi atacado pelos seus colegas da Academia Científica e posteriormente foi reconhecido. Em 1980 ele ganha da Sociedade Geoquímica, que é a medalha de honra, né, o prêmio Goldsmith, que também veio por conta do seu estudo na descoberta da idade da Terra, como também a contaminação com chumbo. E já no último ano de vida dele, em 1995, ele ganhou o prêmio Tyler da Conquista Ambiental. O maior prêmio, a maior categoria que um pesquisador pode ganhar para estudos na área ambiental. Olha que legal. Né? E aí a resiliência que essas pessoas que fazem ciência, né? É muito importante você que está aí no laboratório imaginar que o teu trabalho hoje com ciência, o teu trabalho aí com o desenvolvimento, com as aplicações, ele só pode ter interferência na humanidade daqui a 50, 60, 100 anos, você pode nem mais estar aqui, né? O Carl Sagan que a gente fala tanto, né? O pálido ponto azul, já não está mais entre a gente e ele permanece. A gente fala aqui quase todo episódio do Carl Sagan, justamente por causa da produção científica dele. Hoje eu atrapalhei o Heroes do Edu, mas é porque são três pessoas que não tem como a gente falar deles. Né, nós temos que fazer reverência a essas pessoas, né? Porque o assunto ambiental, do meio ambiente, ele é a minha preocupação, do Barroca, do Ricardo, da Ana, do Gabriel e de todos vocês que estão nos assistindo ou estão nos ouvindo. Né? O meio ambiente ele vai ser um tema recorrente aqui, a gente vai tentar trazer para vocês assuntos que vão permitir que vocês estejam sempre pensativos sobre os aspectos que nos rodeiam. Não, é a influência de cada um de nós, né, de cada pesquisa, de cada um de nós no meio ambiente. A ideia do chamativo, né, duas moléculas que quase destruíram a humanidade, era justamente mostrar que esses pesquisadores, ao longo do tempo, tiveram um trabalho enorme para poder desmistificar, para poder acabar com isso. Bom, cara, que passou muito rápido, né? Sempre passa muito rápido. É verdade, não adianta, né? Bem, pessoal, gostaria de agradecer a audiência de todos mais uma vez. Entre lá no nosso site, ratosdelaboratorio.com.br, dê o seu joinha, o seu mais, seu plus pra gente, se torne sócio, patrocinador, apoiador, né?
porque esse projeto é um projeto muito interessante e, além de tudo, nasceu dos nossos corações e mentes. Um beijo para vocês aí no coração. Valeu. Beijo do gordo. Não, não é mais gordo. Bom, a gente quer agradecer a todos vocês. Aproveitem lá, acessem o nosso site e aí assistam aí com frequência os nossos programas. Obrigado a todos. Até o próximo programa Ratos de Laboratório.